Bom, vamos para mais um exercício aqui. É um exercício que caiu no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Diz assim: uma fábrica de automóveis utiliza 3 tipos de aço, A1, A2 e A3, na construção de 3 tipos de carros, C1, C2 e C3. Tá? Então são 3 tipos diferentes de carros, C1, C2 e C3, e cada um desses carros usa os 3 tipos de aço. Por exemplo, para você fazer um carro C1, né, aqui está descrito que as quantidades dos 3 tipos de aço estão em toneladas. Então, para você fazer o carro C1 com aço A1, você usa 2 toneladas desse aço. Quando eles vão fazer o carro C1 com aço A2, ele usa 1 tonelada de aço. E para fazer esse mesmo carro C1 com o tipo de aço A3, usa 3 toneladas desse aço. Para fazer o carro C2, usa-se 3 toneladas de aço A1. Para fazer o carro C2 com o aço A2, usa 1 tonelada desse aço. E para fazer o carro C2 com o aço A3, você usa 2 toneladas de aço A3. Entendeu? Seria, por exemplo, olha, se ficar muito complicado, né? Se você acha muito complicado, putz, C1, C2, C3, aço 1, você põe tipo assim, quer ver? Vamos colocar uns carros aí populares, né? Um Uno, um Celta e um Gol, tá? Então, por exemplo, para fazer o Uno, você gasta aí de aço 1, né? Vamos supor aço, colocar aqui, aço. Quantas toneladas você gasta desse aço? Vamos colocar aqui um aço forte, por exemplo. Aqui vou colocar um aço médio e um aço fraco. Um aço menos resistente, né? É só para gente, para facilitar a nossa leitura ali, né? Porque fica A1, A2, A3, C1, C2, C3, às vezes confunde um pouco. Aço, colocar aço comum, tá? Aço forte, aço médio, aço comum. Vamos supor que fosse 3 tipos de aço diferentes, cada um fosse mais forte do que o outro. Então, por exemplo, o Uno gastaria 2 toneladas usando esse aço. Aqui eu estou fazendo como se fosse uma transposta, tá? Aqui seria 1, né? E o Uno para fazer com aço C ali, o aço comum, seria 3 toneladas usando. O Celta, para usar esse aço fraco aqui, né? Aço forte, né? Ele gastaria 3 toneladas, o aço médio ele gastaria 1 tonelada e o aço comum utilizaria 2 toneladas. E o Gol, usando esse aço aqui forte, ele usaria 4 toneladas, o aço médio 2 toneladas e o aço comum 1 tonelada, entendeu? Então, se você achar muito complicado essa linguagem de C1, C2, C3, A1, A2, A3, você coloca aqui. Você sabe que o C1, C2, C3 são carros, né? Então, eu ponho aqui, olha, Gol, Uno e Celta, por exemplo, né? Do jeito que eu coloquei aqui tá ao contrário, tá? Mas você coloca outros carros aqui para ficar mais fácil para você entender o problema, né? E aí tá assim: se foram utilizados 26 toneladas de aço do tipo A, ou seja, desse tipo A1 aqui foi utilizado 26 toneladas, olha. Então, eu sei que não foi feito um carro C1, um carro C2 e um carro C3. Porque se fosse feito um carro de cada, um modelo de cada, usando esse aço, eu usaria 2 mais 3 mais 4. Eu usaria 9 toneladas, não 26, entendeu? Então, teve uma quantidade de C1, de C2 e de C3 que foi feito, né? As quantidades de carros foram diferentes. O aço 2 foram 11 toneladas do aço 2, né? Então, dá para ver também que não foi um carro C1, um C2 e um C3 usando esse aço. Porque se fosse um de cada, né, seria 4 toneladas que teriam sido usadas, né, de aço 2. E o aço 3 utilizou 19 toneladas. Então também dá para ver que não foi um carro de cada que utilizou com esse aço, que foi construído com esse aço aqui. Então, como que a gente vai montar aí o nosso sistema, né? Então, o nosso sistema, ele vai ser assim, olha, eu vou atribuir uma letra, né, tipo X, tipo assim, X. O que vai ser X? Vai ser quantidade de carros C1. Aí eu ponho Y, vai ser a quantidade de carros C2. E o Z vai ser a quantidade de carros C3.
Ou eu nem precisaria colocar isso, poderia colocar C1, C2 e C3 direto, né? Para não colocar número e letra, né, misturar, eu prefiro colocar uma letra só. Então, olha, por exemplo, o aço 1, né? O aço 1, o carro 1 utilizou 2 toneladas. Então, se eu fizesse 3 carros 1, quantas toneladas eu gastaria do aço 1? Só do aço 1. Se eu fizesse 3 carros, eu utilizaria 3 vezes 2, 6 toneladas, não é? Se eu fizesse 5 carros com aço 1, só o C1, tá? Eu utilizaria 5 vezes 2, 10 toneladas. Mas eu não fiz 3 carros nem 5 carros. Eu fiz X carros, 1 usando o aço 1. Então vai ser X vezes 2. Então, usando o aço 1, é 2x. Agora, vamos continuar com o aço 1, mas vamos ver o C2, o carro 2. Se o carro 2, se eu fizesse 4 carros C2 agora, C2, com A2, tá? Com A1, desculpa. Usando o mesmo aço A1. Se eu fizesse o C2 agora, o segundo carro, o segundo modelo de carro. Se eu fizesse 4 carros, quantas toneladas de A1 eu iria usar? Não seriam 4 vezes 3, 12? E se eu fizesse 10 carros C2 usando o aço A1? Eu utilizaria 10 vezes 3, ou seja, 30 toneladas. Mas eu não fiz 4 carros C2, nem 10 carros C2. Na verdade, eu nem sei quantos carros C2 foram feitos. Foram feitos Y carros C2. Então, se fossem feitos 4, né, seriam 4 vezes 3, 12 toneladas. Se fossem feitos 10 carros C2, usando o aço 1, seriam 10 vezes 3, 30 toneladas de aço 1. Mas não foram 4 nem 10, foram Y. Então, são 3Y, certo? Então, eu faço aqui, ó, 3Y. E a mesma coisa a gente vai para o Z. Né? O que é o Z? A quantidade de carro C3, olha. Quantidade de carro C3 aqui, que usou o aço A1. Então, olha, o C3, né? Se fossem feitos 5 carros C3 usando o aço A1, eu utilizaria 5 vezes 4 toneladas, né? 20 toneladas. Se eu fizesse 7 carros, 7 vezes 4, mas foram feitos Z carros. Então, utilizou Z vezes 4 toneladas, né? A quantidade de carros vezes 4 toneladas. Tá? Então, eu vou colocar 4Z, né? A gente coloca o número na frente da incógnita. E essa quantidade total deu 26 toneladas. Deu 26 toneladas. Então, a gente vai ter 3 sistemas, tá, de equações. E aí, eu gostaria que vocês montassem as outras 2 equações, né? E aí, a gente vai ter que resolver isso por escalonamento, tá? Ou até talvez por substituição. Mas aí, gostaria que vocês tentassem fazer as outras 2 equações, e aí, à medida que vocês forem fazendo, me mandem fotos aí, a gente vai comentando aí com vocês, a gente vai conversando. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar aí. Um abraço.